Estamos de volta com o Horizonte Debate. No programa de hoje, debatemos sobre como está a situação trabalhista no Brasil. Paulo, desculpa, eu te interrompi. Não, eu acredito que hoje nós temos um grande problema, né? Primeiro que quem é demandado na justiça, se ele está correto, se ele paga o salário, se ele obedece, né, à lei trabalhista, ele não deve nada ao empregado. Sempre, né, foi assim. Né? Então, parece estar partindo do pressuposto que é só ingressar na justiça que leva. Né? Eu não concordo com isso. Muitas vezes as empresas deixam de pagar aquilo que é devido porque uma ação na Justiça do Trabalho demorava 5, 10 anos, né? E depois chegava um acordo que pagava aí 20%, 30% do que era devido de fato. Né? Outra questão, né, que eu vejo é a questão do rentismo. Né? As empresas, o pequeno ele tem que investir no seu negócio, mas as grandes empresas elas deixam de investir, né, deixam de produzir, né, e aplicam no mercado financeiro. Né? Então, assim, não geram nenhum lucro. Né? Nós deveríamos estar tributando esse lucro. Há um bom documentário do Noam Chomsky, aquele americano, linguista, né, de esquerda. Ele coloca que hoje a General Electric, que produz as lâmpadas da sua casa, o farol do seu carro, ela é hoje 21,5% produtora de lâmpada e os outros quase 80% uma agência do mercado financeiro. Exatamente. Né? Então, a gente vê no Brasil é mais grave, porque o Brasil é o único país no mundo, junto com a Estônia, né, que não tributa os lucros. Né? Então, assim, aquela parte né, de salário que o empregador também tem a sua retirada, seu prolabore, né, isso é infimamente menor do que o lucro. Né? É claro que em qualquer das situações, né, não havendo lucro, não tem tributação. Né? Mas o empregado, ele tendo o salário mesmo abaixo da tabela do imposto de renda, ele vai comprar um saco de arroz, de feijão no supermercado, ele é altamente tributado. E é o mesmo feijão e arroz, né, que o patrão também vai comprar. Então, é regressiva essa taxação. Agora, um samba do Gonzaguinha, Geraldo, você deve rezar pelo bem do patrão e agradecer que você está empregado. A lei vem trazer algo parecido com isso? Parece que sim. Né? O que a gente vê é o seguinte, é importante que a gente saiba que o capital e o mercado não têm memória nem coração. E quando os dois estão juntos, a gente precisa lembrar que atrás de um capital e atrás do mercado existe um ser humano que não se digna a ser humano como seu trabalhador, quando estabelece a relação patrão-empregado. E aí é curioso. Vamos fazer só um exemplo bem radical em função até de tempo. Quando se tem o agronegócio trazendo tantos dólares para o país, isso é muito importante, sim, mas ele gera economia, ele gera riqueza de PIB, ele é distribuído? Não, ele não gera emprego. As lavouras cada vez mais mecanizadas. E aí, doutor, eu vou te provocar mais uma vez o seguinte, quando a gente fala da reforma, eu entendo que precisa haver mais liberdade para o empresariado. O brasileiro é empreendedor por natureza. Agora, a reforma veio e retirou direito, flexibilizou direito. Mas ela, em nenhum momento ela fala de que forma que vai ser redistribuído aquele lucro. Como a PLR, que nunca pegou nesse país. Nunca pegou. E por quê? Porque o empresariado brasileiro ele é ganancioso. Ele tem sim, a tentativa e a vontade de um acúmulo de riqueza muito maior e não consegue entender aquilo, doutor, que você colocou com muita propriedade. Deixa eu utilizar uma fala para mim, a do Geraldo, que foi sensacional, assim, de dizer que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e depois agora a reforma tributária, a próxima, são grandes engodos. Né? Assim, não é a reforma trabalhista que vai resolver o problema da economia, como também não é o problema da reforma da Previdência. Por favor. Eu queria só fazer falar um dado e fazer uma pergunta. Historicamente, o que a gente percebe? Que dentro de 5 anos, 50% das empresas fecham. E em 10 anos, sabe quantos por cento sobrevivem? 10%. Sim. Então, 10 anos, 10% sobrevive. Agora fica a pergunta. O empresário não sabe o risco ao contratar uma pessoa, o risco final passivo que ele tem. Para que o empresário vai contratar? Pega esse capital, já que tem essa ganância toda, pega esse capital, aplica no mercado financeiro, consegue ali um rendimento de aproximadamente 10%, 15% ao ano. E aí, como é que fica o empregado, já que os empregadores não vão ir
contratar no mercado de trabalho. Eles vão simplesmente fechar as portas e falar assim, eu não vou me habilitar, já que eu não sei qual que é o meu passivo. Só para o telespectador entender um pouquinho disso, Sim. não, Adriano, assim, imagine um sujeito, uma família que tenha 15 milhões de reais. Eles têm esse ativo. Ao invés de montar uma empresa, montar uma padaria, construir um prédio, empregar desde balconistas da padaria e pessoas, 100 pessoas para construir um prédio, não. Esse sujeito vai deixar o dinheiro paradinho num desses bancos de investimento que vários apresentadores do sábado fazem propaganda, ele não gera nenhum emprego, mas ele gera renda para ele, o rentista e essa coisa toda. Risco zero. Isso. Como resolver? Não é a reforma trabalhista que vai fazer esse processo, De forma alguma. E, olha, eu acho que, inclusive, a maioria dos empregadores hoje, eles não têm esse capital, nem próximo disso. E nós também não estamos endemonizando o sujeito que aplica no mercado financeiro. A gente está tentando encontrar uma ética aqui, que é uma ética difícil. Mas, assim, a maioria das pessoas precisam viver, montam seus pequenos negócios e elas buscam crédito. E o crédito no país é muito caro. Sim. Né? Embora a taxa de Selic também venha por causa diminuindo, disso, né? Os bancos nunca lucraram tanto. Sim. Recentemente nós tivemos aí uma declaração de um executivo do Itaú, né, dono do Itaú, falando que a conjuntura está ótima, que nunca teve uma conjuntura tão boa assim, né, os lucros estão só subindo. E o que está acontecendo lá no Banco Itaú, no Banco do Brasil? Plano de demissão voluntária. Né? Então, quando a pessoa ela não tem o salário fixo, a participação nos lucros é para quem está empregado. Né? Isso não incorpora a Previdência, a aposentadoria, ao Fundo de Garantia. Né? Isso é tributado, no caso... Como o Geraldo colocou, uma pequena fatia que adere a isso. Né? Então, assim, as grandes empresas... Né? Quem também paga PLR, no caso da indústria automotiva, não está vendendo, porque não, é um bem que você precisa de crédito para comprar, você precisa de uma previsão que você vai estar empregado aí durante 24, 48 meses ou 60 meses. Para você pagar a prestação do carro. Para você pagar a prestação do carro. Né? Então, isso é ruim para todo mundo, né? Essa situação que a economia se encontra, menos para os rentistas, né? Agora, e quando Geraldo e Paulo, principalmente, assim, e quando vocês se deparam com o trabalhador, gente simples, que ele defende a reforma trabalhista, ele defende a reforma da Previdência, ele defende que sim, se ele tiver que escolher entre direitos e emprego, ele vai escolher o emprego dele, então não tem direito nenhum. Vamos voltar lá ao século XIX, onde as pessoas trabalhavam 12 horas, criança, idoso. Como que é pensar um contraponto? Nós temos uma situação curiosa no Brasil. A educação, principalmente a educação financeira do lar, da família, ela nunca aconteceu neste país. Aliás, nós temos uma metade da população que não tem ensino médio, segundo grau. Né? Nós temos a juventude hoje sendo penalizada por essa reforma trabalhista. Estão fora do emprego, não existe empregabilidade, não existe capacitação e qualificação gratuita para que eles possam ingressar no mercado de trabalho, estão à mercê da própria sorte. E aí o narcotráfico os assume. E só duas coisas importantes, né, Geraldo? Assim, se o desemprego, no geral, ele é em torno de 13%, 14%, o desemprego dessa faixa de 18 a 28 anos, ele chega a quase 30%. Mas é também interesse do governo eliminar, por exemplo, os cursos do Sistema S. Sim. Cefet e Coltec, só para se ter uma ideia, o Cefet e o Coltec, eles não oferecem mais de 100, 150 vagas por ano, né? Então... E aí é curioso, porque vem a reforma trabalhista e ela não pensou ou fez vistas grossas para entender que o valor que se existe hoje para o Sistema S como um todo, ele é compulsório. Ele é compulsório. Mas eu vou insistir. E aí, por que não dão os cursos gratuitos? Mas, Geraldo, eu vou insistir contigo e vou insistir com o Paulo, que tem uma postura sindical mais direta. Vocês têm sofrido, eu acredito, uma crítica muito severa, em especial do impeachment da presidente Dilma, com a eleição de Jair Bolsonaro, dizendo que sindicalista aproveitou muito, de sindicalista, né? Eu estou provocando vocês. Estou dando troco. Eu vou complementar um pouquinho, quando eu comecei falando a problema da cultura nossa. Culturalmente, o país, o que tem? É porque a leitura que a sociedade como um todo faz, principalmente o trabalhador faz, é aquilo que a mídia vende. E a mídia vende notícias distorcidas. Então, quando entra um governo e quer se apropriar daquilo que ele entende que é para perpetuar no poder, ele, então, joga para a mídia, paga a mídia muito bem remunerada para que faça a cabeça diferentemente. Você pega uma reforma da Previdência, do jeito que eles estão vendendo, fica parecendo que é uma coisa excelente. Né? Nós vamos ver, a história vai mostrar
Daqui a pouco, o que vai E há ser? um pacto da mídia, porque Vai. todas elas, de certa forma, vendem como sendo algo muito bom, né? Exatamente. Então, quer dizer, esse princípio que a gente precisa observar, eles têm muito mais força para fazer a cabeça do trabalhador do que nós. E aí você fala, o sindicalismo perdeu. Não, o sindicalismo não perdeu, o trabalhador como um todo perdeu. Porque o Mas e sindicalista quando é o um trabalhador, Eu acho que- escuta, Paulo, quando eu Sim. li os créditos do seu trabalho e pensa assim, você é radical, você não pode representar. Como que é pensar isso? Não, eu acho que todos os segmentos da população têm que estar representados, né, na nossa sociedade, na sociedade organizada civil, no parlamento, né, em todos os setores. Né? E o que eu vejo, né, é que a gente não está tendo a realidade da reforma trabalhista, por exemplo, ficou muito centrado, como o Geraldo colocou, né, na questão do imposto sindical. Né? Eu sou representante da Central Única dos Trabalhadores. Nós defendemos desde a fundação o fim do imposto sindical, mas deveria haver um mecanismo, né, de financiamento dos sindicatos, né, que fosse aprovado coletivamente, em assembleia, né, porque aí os sindicatos que realmente combatem ao lado dos trabalhadores seus direitos fariam jus a esse financiamento, não seria uma coisa compulsória. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Quando você ataca o sindicato, você ataca o trabalhador. E quando ataca o trabalhador, você ataca o sindicato. Né? A indústria metalúrgica, por exemplo, que teve muita perda, né, de trabalhadores, né, fechamento de postos de trabalho, isso reflete porque quem sustenta o seu sindicato é o trabalhador. Então, os sindicatos também enfraquecem e fica mais difícil de fazer a luta. Né? Por isso que é importante as pessoas que estão empregadas procurar o seu sindicato, se associar, porque é a forma de estar fortalecendo as suas reivindicações. Paulo, Geraldo, Rodrigo, principalmente, eu vou voltar com outra provocação para vocês. Qual que é o risco de não ter sindicato? Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.